galerinha, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Espaço Alegria. Você sabia que no dia 28 de novembro é comemorado o Dia do Soldado Desconhecido? Soldado Desconhecido? Você sabe quem foi este soldado? Por que ele é homenageado? Chama-se Soldado Desconhecido um militar que foi morto durante uma guerra, mas seu corpo não foi encontrado ou identificado. Seu sepultamento, realizado de modo simbólico em um monumento chamado Túmulo do Soldado Desconhecido, resgata sua memória e presta as honras militares pela morte em combate. O soldado desconhecido é o herói que defendeu a pátria com a sua própria vida. Diversos países construíram monumentos onde pessoas podem visitar para colocar flores, agradecer pela dedicação e força, lamentar por suas mortes. O primeiro memorial conhecido dessa categoria foi o Soldado do Campo, localizado em Fredericia, na Dinamarca. Vocês sabiam que a estátua de bronze foi construída em memória dos soldados que morreram no campo durante a Primeira Guerra em 1849? Apesar disso, a prática de condecorar os combatentes data de fato a Primeira Guerra Mundial, quando no Reino Unido um soldado não identificado foi enterrado em nome de todos o exército. Quando no Reino Unido um soldado não identificado foi enterrado em nome de todos o exército no Império Britânico, na Abadia de Westminster em 1920. E logo após a atitude britânica, os outros países começaram a fazer o mesmo. Você sabia que este monumento também é conhecido como Pracinhas? Foi projetado pelo comandante da Força Expedicionária Brasileira, FEB, a FEB, o Marechal Mascarenhas de Moraes. O monumento foi criado com o objetivo de enterrar os 462 corpos de soldados de origem brasileira, que haviam sido enterrados na cidade de Pistoia, uma comunidade italiana. As obras começaram em 1957 e duraram 3 anos. Um ano depois da sua conclusão, os corpos foram trazidos em caixas particulares de zinco, encerradas em urnas de madeira, e transportados e depositados nos túmulos de mausoléu. Como o corpo de uma das criptas não foi identificada, ele passou a simbolizar o soldado desconhecido e foi depositado na base do pórtico monumental, que é constituído de 2 pilones com 31 metros de altura, tendo na parte superior uma placa de concreto aparente com 220 metros quadrados de superfície. Eu não conheci, mas meus pais conheceram esse monumento em Pistoia. Conheceu os lugares de guerra, lugares onde eles se esconderam. Eles conheceram tudo e vou mostrar para vocês. Vocês devem estar se perguntando, por que passar esse tema no programa? Porque precisamos desde cedo aprender a nossa história. E foi uma história incrível e infelizmente nós brasileiros não temos noção de quanto foi importante a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, pois ajudamos a vencer a tirania de Hitler na Itália. Em especial, os brasileiros são queridos, pois o exército brasileiro é conhecido como heróis. Tio Mário, muito obrigado por você ter aceitado o convite de gravar comigo. Muito obrigado mesmo. Eu sinceramente que sou muito feliz de conversar com um jovem assim, interessado na história, que não é tão comum no nosso país, infelizmente. E é por isso que eu estou muito feliz. As crianças e os pais, eu acho que elas vão aprender muito com essa conversa que eu vou ter com você. As crianças que estão em casa não têm muita oportunidade de fazer isso, que nem um bate-papo, que nem eu e você agora. Você é uma pessoa tão inteligente que buscou estudar muito sobre esse assunto. Tem muitas pessoas que trabalham em cima desse assunto hoje em dia.
Antigamente a coisa era um pouco diferente, mas hoje tem muitos historiadores, a pesquisa chegou num nível muito bom, né, de universidade e pessoas muito preparadas para fazer pesquisas. E a nossa história, eu acho que tem que ser valorizada, tem que ser principalmente conhecida pelos brasileiros, porque uma coisa que ninguém conhece dificilmente vai ser valorizada. Tio Mário, para começar o Espaço Alegria, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou filho do Miguel Pereira. Miguel Pereira foi um sargento da Força Expedicionária Brasileira que veio lutar na Itália em 1944. Durante o período da guerra, meu pai conheceu uma moça na época que tinha 16 anos, que é minha mãe, Dona Juliana, e começaram assim a ficar simpáticos um com o outro. Minha mãe era muito nova, meu pai já tinha 10 anos a mais da minha mãe, e assim, não é que a relação foi imediata, que o namoro foi imediato. Levou um tempo para meu pai conquistar a minha mãe. E isso durante a guerra. Aqui em Pistoia já estava na mão dos aliados quando os brasileiros chegaram. Depois do fim da guerra, meu pai voltou para o Brasil e a ideia dele era levar a mãe para viver no Brasil. Aí ele foi comandado de incluir uma guarda que se revezava no cemitério. E voltou para cá com a intenção de ficar aqui alguns meses, aqui em Pistoia, para tomar conta do cemitério e depois voltar para o Brasil definitivamente com a esposa. Não sei se os meus avós estavam incluídos nessa viagem, mas acho que não. Acho que era meu pai e minha mãe. Nessa altura, claro que ninguém de nós 4 irmãos tinha nascido. A primeira filha, a minha irmã mais velha, é de 48. Então, um ano depois que meu pai chegou aqui e praticamente foi nomeado como curador, como guardião do cemitério. Em maio de 47, os aliados decidiram de retirar todas as unidades militares da península, da Europa. E meu pai foi escalado para ser o guardião do cemitério. Devia ser isso por alguns meses, no máximo por 2 anos, mas depois meu pai foi deixado aqui nessa função. Quando, em dezembro de 1960, os restos mortais foram levados para o Rio de Janeiro, onde tinha sido construído o mausoléu lá aos mortos da Segunda Guerra Mundial, meu pai novamente tentou voltar para o Brasil para continuar a viver a vida lá. Eu nasci em 59, então eu era um bebezinho nessa época. Eu sou o caçula da família. E meu pai voltou para o Brasil, minha mãe ficou aqui na Itália novamente, porque eu tinha recém-nascido, então precisava da mãe presente, vizinha. E meu pai foi novamente indicado para ser o guardião do monumento que ia ser construído logo depois. Mas logo depois foi que o monumento só foi construído em 65 e foi inaugurado em 66. E aí, praticamente eu vivi a vida inteira. Na sua idade, no verão, o jardim do Monumento Votivo Militar Brasileiro, que hoje existe em Pistoia, era o meu jardim de verão, era o meu lugar de brincar, de ficar junto com meu pai.
de fazer algumas pequenas tarefas que ele mandava, cortar grama, essas coisas, às vezes de receber os brasileiros, no meu português ainda pouco desenvolvido, mas consegui ajudar ele em todas as tarefas. E depois, crescendo, eu fui apoiando sempre ao lado do meu pai atividades que ele promovia nas escolas e as solenidades oficiais, e sempre acompanhei. A certo ponto, meu pai, infelizmente, faleceu muito de repente, em 2003, e aí eu entrei na função dele. Entrei na função dele por ter passado por uma seleção na Embaixada Brasileira aqui na Itália. E aí, nesse ponto, eu comecei a ser o guardião oficial do monumento, e até praticamente o ano passado fiquei no monumento como guardião. Depois fui tirado por motivos de incompreensão com a embaixada, e hoje em dia eu estou desenvolvendo outras atividades sempre para manter viva a memória dos soldados da FEB. Inclusive, esse aqui com você, que, como eu repito, eu sou muito feliz de estar na frente de um jovem que se interessa dessa história. Essa, resumidamente, é a minha trajetória junto ao Monumento Votivo e a minha relação com a Força Expedicionária Brasileira. Você falou que você até ano passado era guardião do monumento. Quero que você explique para as crianças o que é um guardião do monumento. O guardião de um sítio dessa importância, eu acho que você deve ter na sua visão a imagem do monumento. Então, não é um monumento pequeno, é uma coisa muito grande, tem um jardim, tem um lago, tem várias coisas para tomar conta, para ficar cuidando daquele bem, que é um bem do governo brasileiro, né? Que foi construído com recursos brasileiros, e a tarefa de ser guardião de um lugar assim seria aquela de receber as visitas que chegam ali no monumento. Mas como eu vi meu pai ao longo da vida, ele fazer muitas atividades, não apenas para receber os visitantes, mas para divulgar a história dos brasileiros que combateram na Segunda Guerra Mundial. E aí eu comecei a fazer o que ele fazia, né? Como eu já falei, eu tinha acompanhado muito meu pai nas atividades que ele fazia, e ele também levava os brasileiros nos lugares onde os combates aconteciam, nos lugares onde os brasileiros combatiam. E aí eu comecei a fazer igual. E eu tive a sorte que nesse período estavam surgindo os primeiros social, o Facebook, e no Brasil tinha Orkut ainda. Você nem deve saber disso, talvez. E comecei assim a tentar de promover o monumento, porque quando meu pai faleceu, eu entrei na condução do monumento. Ali só chegava um casal, 2 casais por mês. Era muito pouco brasileiro que vinha visitar. Os italianos, alguns vinham, mas o principal interesse meu era para com os brasileiros, né? Então comecei assim a trabalhar nesse social network para difundir a notícia que o monumento estava ainda cuidado, o monumento estava, digamos assim, em boas mãos, nas mãos de uma pessoa que cuidava e que queria que os brasileiros conhecessem essa história.
E aí, aos poucos, o fluxo de turistas aumentou, porque comecei a me tornar, não quero dizer famoso, mas conhecido no Brasil como a pessoa que fazia esse tipo de atividade, não apenas de receber, de mostrar o monumento, como estava bonito, mas de levar os visitantes, inclusive sua mãe e seu pai. Eu levei lá nas montanhas onde os brasileiros combateram, e eles, como outros, ficaram impressionados por esse meu conhecimento, que é devido a uma vida inteira passada nessa atividade e junto com meu pai, e pelo tanto que os brasileiros fizeram aqui na Itália, porque no Brasil ninguém sabe, ninguém conhece o quanto bom foi a atuação dos brasileiros aqui na Itália, porque os soldados brasileiros não apenas combateram, mas deram suporte à população, deram ajuda aos famintos, curaram os que estavam doentes, ou seja, fizeram muito mais do que era a tarefa mandada pelos comandos. Isso tudo, eu acho que seja necessário ser conhecido no Brasil, ser conhecido pelos jovens, para se orgulhar de ser brasileiros, para dizer: eu tive o meu avô, o seu seria um bisavô, no caso, que lutou na guerra e que foi não apenas defender a democracia e a liberdade do mundo, mas foi dar uma nova esperança numa população que estava arrasada de 20 anos de fascismo, de 5 anos de guerra, que tinha completamente esgotado os recursos dos italianos. Foi a minha atuação como guardião. E com isso, eu tive assim, um bom desempenho, tanto que os monumentos, que quando faleceu meu pai eram apenas 5, hoje em dia são mais de 50. Então, assim, multipliquei e muito o que meu pai tinha feito ao longo da atuação dele. Você pode me explicar qual é o significado deste monumento? Esse monumento foi construído foi inaugurado em 2001, foi construído entre 1999 e 2001, e os 2 arcos representam, o arco para baixo representa a morte, né? Os mortos que vão para a terra, que os acolhe, e o arco para cima é a ressurreição de todas as almas puras que lutaram para o bem da humanidade. Agora, alguns anos atrás, um menino, um jovem igual a você, me falou que, com a visão dos jovens, falou justamente que o arco para baixo parece uma carinha triste, o emoticon da carinha triste, né, com os lábios assim. E o outro parece justamente um sorriso. Então, os 2 significados batem com aquilo que a arquiteta, que era uma arquiteta brasileira, Mary Vieira, queria representar e queria passar para as novas gerações. Posso fazer uma pergunta? E este monumento, o que significa? Esse monumento aqui, essa aqui é a parte central do Monumento Votivo Militar Brasileiro. Ali no fundo tem uma parede com todos os nomes dos falecidos. Ali no meio tem um altar e a estrutura levanta aquele que é um lenço que voa para o céu. Esse é o significado desse monumento que foi projetado pelo Olavo Redig de Campos, um arquiteto brasileiro, novamente. Eu queria mostrar isso aqui para você, que foi um presente que o Senhor deu para o meu pai. Verdade. Isso aqui é uma pequena homenagem que foi feita a pessoas especiais. Eu, sinceramente, dei para seu pai e nunca pensei em ver na mão de um filhinho assim, tão dedicado a essa história,
tão curioso, e isso, vou lhe dizer, me enche a alma de felicidade, porque isso aqui para mim é não é uma homenagem, mas é a conclusão de um círculo que eu estou tentando fechar para passar para os jovens essa história. Tanto que eu me arranjei em criar um documentário, em levar esse documentário tanto nas escolas aqui na Itália e sucessivamente, desde 2012, eu levo esse documentário até nas escolas brasileiras, especialmente escolas públicas. Nós precisamos saber muito desta história. Eu acho que os brasileiros, os jovens brasileiros, precisam muito conhecer dessa história, porque vocês, os jovens da sua idade, são os que vão fazer, vão criar, vão construir um Brasil melhor, mais justo, mais nobre, no sentido de um Brasil que seja o país que pode ser e que nunca foi. E vocês com também, não é apenas isso, mas isso aqui é um tijolinho na criação de pessoas assim que saibam quanto vale a própria nação. Eu queria que você contasse para mim, para as pessoas que estão lá em casa e os pais, o que significa a cobra fumando. O emblema da cobra que fuma é uma coisa que surgiu, parece que já estava em uso nos arredores de São Paulo, mas foi adotado como o lema da Força Expedicionária Brasileira. Por quê? Porque era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, porque o Brasil não era um país bélico, não era um país muito desenvolvido, era um país pacífico, um país rural. Então, parecia assim uma coisa totalmente fora do sentido falar que o Brasil poderia entrar na guerra. Como, da mesma forma, é fora de qualquer sentido pensar numa cobra que fuma um cigarro, que fuma um cachimbo. Então era um paralelo para dizer que era quase impossível que o Brasil entrasse na guerra. Mas depois, por vários acontecimentos da história, que é uma história bastante longa, explicar como é que o Brasil se envolveu na Segunda Guerra Mundial. Mas por isso, quando os brasileiros chegaram aqui na Itália, depois de alguns meses de combate, uns 2 meses de combate, os brasileiros que tinham na manga esquerda apenas o nome Brasil, um coraçãozinho, eles adotaram, autorizados pelo então ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, foi autorizado a criação e o uso desse emblema da cobra que fuma. Uma coisa interessante nesse sentido é que a cobra fumando, o distintivo, o patch da cobra fumando não foi produzido industrialmente, mas foi produzido pelas costureiras italianas. Então, cada uma fazia com o material que tinha, baseado num desenho, mas era sempre na fantasia da pessoa que ia costurar esse símbolo da cobra que fuma. Então, não existem 2 cobrinhas, como a gente chama esse emblema, não existem 2 cobrinhas iguais. Foram todos feitos de forma diferente e cada um é um. Aquele que está na farda do meu pai é só aquele. E os outros, nem todo mundo conseguiu, assim, usar esse símbolo, mas se tornou o símbolo oficial da Força Expedicionária Brasileira. Você comentou que os brasileiros foram na guerra lutar. E eu sei que os italianos têm um carinho bem grande por nós, brasileiros. Sim, os italianos
conservam uma memória muito boa da passagem dos soldados brasileiros. Como eu já falei, os brasileiros costumavam dividir a comida, costumavam curar as pessoas que precisavam. Podem imaginar que uma coisa que hoje em dia é super ultrapassada, como a penicilina, na época da Segunda Guerra Mundial era considerada uma arma estratégica, porque com a penicilina conseguia-se vencer as infecções. E era proibido de curar os civis com esse tipo de medicamento, porque esse era reservado para os soldados. Mas os brasileiros curaram muitas pessoas, muitas crianças. Eu conheci um senhor que na época da guerra era criança igual a você, uns 8 aninhos, 9 aninhos, por aí. E ele foi ferido numa perna por um estilhaço de granada germânico. Uma coisa daquela podia levar tranquilamente, muito facilmente, um jovem, um menino, a morrer. Porque isso dava a infecção não curada ia passar numa septicemia e logo a criança morria. Bom, essa criança foi curada pelos brasileiros, eles levaram no hospital e curaram até o jovem se estabelecer. E durante a vida, eu conheci essa pessoa eu estava com 30 anos, hoje em dia estou com 60, ele sempre lembrava dos brasileiros, do carinho que eles tiveram para com ele. E ele sempre dizia, se os brasileiros não estivessem aqui, eu seria com certeza uma criança morta. Os brasileiros estão acostumados com o calor, mas aí tem neve. Imagina, como é que eles conseguiram entrar na guerra com esse frio? Esse foi um problema talvez maior do próprio inimigo. Ao longo da minha vida, durante todos esses anos, meu pai, que participei de muitos, depois dele ter falecido, eu participei de muitos encontros dos veteranos da Força Expedicionária Brasileira aí no Brasil. Todo ano tinha um encontro nacional que reunia todo mundo. Então, nessas atividades eu conheci muitos brasileiros, muitos veteranos brasileiros. E eles sempre me contavam do frio danado que eles passaram aqui nas montanhas. Eu moro na montanha logo em cima de Pistoia, e eles me contavam de quanto os brasileiros sofreram esse frio. E é uma coisa difícil de se entender, porque brasileiro com 20 graus já está passando frio. Um carioca com 20 graus já está com uma camisola um pouco mais pesada. Baiano, nem pensar, 20 graus é o inverno cheio. E aqui, não agora, mas naquela época, era normal que no inverno o termômetro caísse de até 10 negativos, até 18 negativos. Então imagine os brasileiros quantos problemas e quanta garra tiveram que colocar para passar esses problemas do frio. E estavam no frio e estavam ao relento, porque os nazistas tinham construído abrigos para aguardar os brasileiros chegar. Os brasileiros tinham que ficar, os brasileiros e os outros aliados tinham que ficar praticamente ao relento. Então, pegando chuva, pegando neve, pegando frio. Aqui, às vezes, a temperatura assim tem uma chuva que cai fininha, como uma garoa. E é uma coisa assim que você parece que nem molha. Mas você fica fora 15, 20 minutos, já está todo encharcado de água. Aí eu penso que devia ser para um soldado brasileiro
ficar numa temperatura de 5 ou 6 graus ainda positivo, e naquela condição de ficar horas e horas debaixo daquela garoinha que molhava até o miolo. E depois, quando vinha um sopro de vento, a garoinha sumia e chegava o relento claro da noite. E o claro da noite resfria muito aqui. Ainda hoje não, mas a semana passada fez aqui menos 2 graus negativos, abaixo de zero. E naquela época os invernos eram muito mais fortes. Então, os brasileiros passaram um grande problema com o frio. E todos eles conseguiam arranjar uma solução para conseguir aguentar o frio. O jeitinho brasileiro, o jeitinho do soldado brasileiro, foi o que salvou muitas vidas entre os integrantes da Força Expedicionária Brasileira. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para os brasileiros, as crianças e os pais que estão assistindo. Certo, a mensagem é muito simples. Se interessem por essa história, aprendam essa história, e depois eu acredito que depois de conhecer essa história é muito difícil encontrar uma pessoa, especialmente um brasileiro, que possa não apreciar, não ficar se emocionando e não ficar exaltando o que os soldados brasileiros fizeram aqui na Itália. Porque, eu já falei, brasileiro precisa conhecer essa história, precisa conhecer, ser contado tanto o lado militar da história, mas precisa ser contado também o fator humano, o lado humano, aquela bagagem de humanidade que o brasileiro carrega consigo em cada momento. E, graças a Deus, você é um exemplo que eu estou adorando conversar com você. Gostaria de passar essa minha experiência para todos os jovens brasileiros que depois, no amanhã, vão construir um país melhor e um mundo melhor. Pela segunda vez, eu agradeço muito você por ter aceitado gravar comigo, por ter aceitado o convite. E eu sempre vou chamar você, porque uma pessoa tão inteligente assim é sempre bom. Eu que agradeço e lhe digo, quando eu estiver no Brasil, eu vou lhe avisar, e se quiser fazer uma palestra comigo, ao vivo, com crianças, com quem quiser, eu estou sempre disposto a fazer qualquer atividade para manter e divulgar a história da Força Expedicionária Brasileira. Amei, tá marcado então. Agora vamos assistir um desenho juntos? E o Espaço Alegria fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau!